A gente, como cristão, conhecedor da palavra, a gente tem que estar sempre escolhendo as amizades, escolhendo com quem ficar, com quem conversar, como se comportar, porque o nosso adversário está de olho na gente. Qualquer coisinha que você fizer de errado, alguém vai te apontar o dedo, vai dar risada de você, vai querer te humilhar. Então é preciso tomar muito cuidado. Você já não é mais o mesmo. Você tem um compromisso com Deus e ser exemplo a ser seguido. E isso aí é o que Deus quer de nós hoje. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Pai, com alegria no coração, com determinação, quero te agradecer, Senhor, por este momento que estamos passando, Senhor, por esse devocional que o Senhor tem nos preparado, Pai. Abençoa-nos, Senhor. Derrama sobre nós a tua graça, a tua unção, o teu poder. Nos cobre, Senhor, com o teu manto, nos reaviva, nos renova, nos dá entendimento e sabedoria espiritual e nos capacita, Senhor, a estar na tua obra, Senhor. Que possamos ser instrumentos, Senhor, afiados nas tuas mãos, Senhor. Assim como o homem afia o machado para cortar a lenha, para derrubar a árvore, nós devemos estar afiados na tua palavra, Senhor, para podermos ser um bom instrumento na tua presença, Pai. E diante dos homens, Pai, para que eles possam entender e ser impactados pela tua palavra. Abençoa, Senhor, a minha vida, a vida dos meus filhos, a vida dos meus parentes e amigos e vizinhos. Abençoa, Pai, os meus irmãos na congregação ao qual pertence, Senhor. Abençoa, Pai, o Fábio, a sua esposa, seus filhos, a dona Marineide, sua família, a Ruth e toda a família, o Caio, o meu filho James, lá na Austrália, Senhor. O Lucas, Pai, a Ruth, o Tamires, a dona Lucia, o Juradir, e todos aqueles, Senhor, que um dia tiveram o privilégio de participar desse devocional e que têm acesso a ele, Pai. Eles possam, a qualquer momento, Senhor, retornar ou se fazer presente. Oh, Pai, nos abençoa neste momento, Senhor. Peço também, Senhor, pela continuidade da saúde da mãe do Fábio, o Senhor possa estar cuidando dela, Senhor. E agradecer, Senhor, pelo trabalho ontem, Senhor, que eu sei que as tuas mãos estavam sobre as mãos dos médicos, Senhor, que cuidou dela e ela está bem. Obrigado, Senhor, por tudo. Que o Senhor se faça presente no nosso meio neste dia. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Levítico, capítulo 10. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. E morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Josafá, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai os vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos
nas suas túnicas. Então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e seus filhos Eleazar e Itamar: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossos vestidos, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo: Vinho nem bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis. Quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais, estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Aí vem a lei acerca das coisas santas. Versículo 12 diz assim: E disse Moisés a Arão e a Eleazar e a Itamar, seus filhos que lhe ficaram: Tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a sem levedura, junto ao altar. Porquanto uma coisa santíssima é. Portanto, o comereis no lugar santo, porque isto é a tua porção, e a porção dos teus filhos das ofertas queimadas ao Senhor. Porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta do movimento e a espádua da oferta alçada comereis em lugar limpo, tu e teus filhos, e tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção, e por porção dos teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A espádua da oferta alçada e o peito da oferta do movimento trarão com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta de movimento perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo, para ti e para teus filhos contigo, como o Senhor tem ordenado. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já era queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram, dizendo: Por que não comestes a expiação do pecado no lugar santo? Pois uma coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós, para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário. Certamente havíeis de comê-la no santuário, como eu tinha ordenado. Então disse Arão a Moisés: Eis que hoje ofereceram a sua expiação de pecado e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pela exposição do pecado, seria, pois, aceito aos olhos do Senhor? E Moisés, ouvindo isto, foi aceito aos seus olhos. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pois é, varão, esse capítulo de Levítico nos mostra e nos dá o exemplo de como nós temos que estar santificado, temos que estar santos, temos que ser reverente, temos que ter reverência, temos que andar em comunhão com Deus todo o tempo,
para quando nós estivermos na presença do Senhor, nós estarmos limpos de coração e cabeça erguida, para nada assim que venha a ser visto pelo Senhor como falta de consideração, de respeito e falta de santificação. Porque a própria palavra nos diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Mas o que nós podemos perceber aqui é que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, foram fazer o sacrifício, foram participar do incensário, puseram fogo e puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho. Por quê? Porque eles não estavam de acordo com a palavra de Deus. Eles não estavam limpos de coração. Eles fizeram alguma coisa que desagradou a Deus. E imediatamente o fogo se acendeu sobre eles. Eu sei, nós sabemos, nós todos sabemos que hoje nosso Senhor Jesus Cristo já pagou o preço por nós. Mas eu quero dizer o seguinte: eu e você, e todos aqueles irmãos que conhecem a palavra de Deus e recebeu Jesus no seu coração, têm o direito e o dever. E toda vez que reconhecer que errou, pedir perdão a Deus, se consertar com Ele, para que Deus possa se fazer presente na sua vida, para que o Espírito Santo continue dentro de mim e de você, para que nós possamos caminhar com Deus. Deus é amor. Ele vai nos entender, Ele vai nos perdoar, desde que nós nos arrependamos dos nossos erros e confessamos a Ele aquilo que está nos afligindo. Não queremos e não devemos entrar na presença do Senhor de qualquer maneira. Não. Tem que haver santificação, tem que haver arrependimento, tem que haver reconhecimento de que errou e de que precisa de perdão. Isso é importante para o cristão. É claro que não vai acontecer conosco o que aconteceu aqui com Nadab e Abiú, mas acontece da seguinte forma: o Espírito Santo se afasta de você. Você morre espiritualmente. E isso é pior ainda. Então nós precisamos estar atentos às nossas atitudes, aos nossos relacionamentos, à nossa convivência na presença do Senhor, para que não venha nos ocorrer tais circunstâncias. Amém, amados? Eu peço a você agora, amado irmão Fábio, que eu tenho certeza que você já estudou também essa palavra e tem alguma coisa importante a nos revelar. Está com oportunidade, meu irmão. Amém, Senhor. Amém. E o Senhor falou aí, né? A gente pedir perdão até pelos pecados que a gente não conhece, que a gente fez, né? Que a gente não sabe, né? Porque lá, um dos sacrifícios que tem lá, que a gente estudou é esse, né? É fazer o sacrifício, um dos sacrifícios que eles faziam, né? Era também daquilo que eles nem sabiam que eles tinham feito, mas eles já assumiam né? Ó, Senhor, me perdoa, Pai, que eu sei que, né, perfeito eu não sou, né? E admito que mesmo não sabendo qual é, eu tô errado. Já começa assim, né? É bom já começar assumindo que você tá errado, né? Sem querer se justificar, né? Depois a gente começa a conversa assim, né, com Deus, né? Depois a gente segue, né? Ó, já tô errado, senhor. Já tô admitindo aqui que até pelos que eu nem não conheço, né? Se eu me revele, né? Mas que também me perdoe, né? Pelos aqueles que eu não será revelado, né? Aqui no fiz algumas anotações pra gente. Esse capítulo aqui é muito rico, né? Muito forte, né? Tem vários pontos aqui. Mas primeiro aqui, eu não vi em lugar algum
falando que os sacerdotes eles tinham o incensário deles, né? A gente tinha o altar do incenso, mas eles não tinham o próprio incensário deles, né? Que a palavra fala, né? Tomaram cada um o seu incensário, né? E colocaram fogo, né? E aí colocaram incenso em cima. E a gente for estudar aqui em Levítico até o momento, em momento algum, Moisés instruiu, né? Eles a fazerem isso, né? Então, o que dá a entender é que eles fizeram algo da qual o Senhor não tinha ensinado eles, né? Algo que era do coração humano, né? Isso é muito perigoso, né? E como a gente ter discernimento, né? Do que é humano, do que é de Deus, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Muita oração, né? Muita comunhão com Deus para poder a gente ter clareza realmente daquilo que Deus quer para cada um de nós, né? E e que a gente possa ter sensibilidade, né, para ter essa percepção, né, do que é bom, do que não é, né? Eu me questiono muito sobre isso. Realmente a gente precisa ter muito temor, né? Mas aqui fala, ó, do fogo estranho é algo que não autorizado por Deus, não ordenado, não solicitado, não aceito, né? O provavelmente aconteceu, o fogo deveria vir do altar legítimo, né? E eles usaram uma outra fonte, né? Eles usaram o próprio incensário deles aqui, né? E atuaram por iniciativa própria. Então, mostrou que era criatividade humana, né, com adoração divina, né? Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes a gente achar que a gente está fazendo certo, né, fazendo bom, e a gente está fazendo errado. E como essa nossa, misericórdia da gente, né? Porque é, como a gente tem que pedir muito discernimento, né? Aqui no versículo 2 o fogo divino os consumiu, né? A presença de Deus não é apenas conforto, né? É a santidade absoluta, né? Então não é o que a gente quer, né? Mas é o que Deus quer, né? O que aceitação para o obediente torna-se juízo para o irreverente, né? Então, a gente. Acho que a mensagem que traz aqui também é de a gente estar sempre na obediência, né? De a gente procurar sempre, né, ter esse discernimento e não estar irreverente na presença do Senhor, né? Que depois vai falar da bebida, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. No versículo 3 serei santificado naqueles que se chegam a mim, né? Então, a aproximação exige santidade, né? E ministério exige, né, reverência, né? Autoridade espiritual não elimina responsabilidade. Isso é muito importante, né? O, Naquela época, né, o sacerdote ali, né, diante do Senhor, fazendo todas essas atividades aqui dentro do sacerdócio, né? E a gente vê isso daí que a gente traz hoje para o Novo Testamento também, né? A gente traz isso daí, a gente vai ver em outras referências também, né, para não escandalizar, né, o reino de Deus, né? Não escandalizar o irmão, o não ser dado ao vinho, né? E a responsabilidade, né, da autoridade espiritual, né, em relação ao reino, né, em relação às coisas de Deus, né. No versículo 4 e 5 após a morte, né, são retirados do santuário. Não há profanação do santuário. Aqui, como eles morreram, né, então eles não poderiam ficar ali dentro, né. Então, para que aquilo não, né, não fosse profano. E uma coisa interessante foi que a palavra fala dos irmãos, né, mas são primos, né, porque são filhos do tio, são filhos do tio deles, né, que eles entram e levam, né, os filhos lá que faleceram, Nadab e Abiú, né, eles são levados para fora do arraial, né. E Deus proíbe eles do luto, que no versículo 6 e 7, né, ó, Moisés disse a Arão e seus filhos, Eleazar e Itamar, sobre o que ficaram vivos, né, não desgreis os cabelos, nem rasguei as vossas vestes, né, para que não morrais. Porque quando alguém morria naquela época, um parente, alguma coisa, eles rasgavam a veste, né? Símbolo de tristeza, né? E desgrenguenheis aqui o cabelo, né? Então, isso era em tristeza.
E aqui o Moisés fala, né, que o ministério é mais importante, né? Seguir ali com a cerimônia, com as coisas de Deus é mais importante, não era para entrar em luto, né? Então, assim, não faça, não entre em luto para que vocês não morram, né? Não morram, né? Nem venham grande iras, né, sobre toda a congregação, né? Mas vossos irmãos, né, toda a casa de Israel lamentem o incêndio que o Senhor suscitou, né? Então, ele não está falando para não fazer de conta que não aconteceu, né? Mas para seguir adiante, né? É, com as coisas de Deus, né? Trazendo ali a importância, né? Então Deus proíbe o luto, né? Não interrompam o serviço. A santidade divina é maior do que o sentimento humano. Né? Forte, né? Muito forte. Então, aqui a mensagem que traz aqui, não saireis da porta da tenda, né, da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor, e fizeram conforme a palavra de Moisés. Eles não poderiam sair da tenda durante 7 dias, né? Eles têm que ficar ali dentro durante 7 dias. Então, é muito forte ali, né? Anotações que eu tenho aqui, ó. Então, fogo legítimo aceito, né? Fogo ilegítimo rejeitado, né? É, lá em Hebreus fala que nosso Deus é o fogo consumidor, né? E parece que lá de Hebreus ele trouxe justamente nessa parte aqui, ó, né? Nosso Deus é o fogo consumidor. A graça não elimina a reverência, né? A santidade e a seriedade da aproximação. Então, mesmo nós, né, sermos agraciados hoje, né, no Novo Testamento, né, vivermos sob a graça, né, de Deus, né, nós precisamos andar em reverência, em santidade, né, e a seriedade, né, ao nos aproximarmos, né, do Senhor. A presença e a nossa aproximação do Senhor, ela não é física, né? Ela não é um templo, né? Não é uma igreja, né? Mas é nos aproximarmos do Senhor é a nossa comunhão com Deus, né? Então a seriedade é ao nos aproximarmos, né? Ao nos relacionarmos com Deus. A presença divina é glória e juízo, né? Nossa, muito forte, né? Esse juízo aqui é o que veio sobre esses dois aqui, né? O juízo trouxe a morte para eles, né? Que se apresentaram de forma inapropriada, né, diante do Senhor. Destrói qualquer ideia de que adoração do jeito que eu acho, adoração do jeito que eu acho melhor, né? Cada um adora do jeito que quer, né? E não é bem assim, né? É, aqui no versículo 8, você quer falar alguma coisa, Silmar? Não, Não? Tá bom. não, não. Aqui no versículo 8 aqui, ó, fala de não beber vinho ou bebida forte, né? Então aqui fala sobre o estado mental para ministrar, né? Ó. E aqui ele não fala que assim, ó, nunca beba, não é que falando para um sacerdote aqui, ó, para ele nunca beber, né? Ele tá falando aqui, ó, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais, né? Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Isso aqui era uma lei, né? Proibia fisicamente de eles fazerem isso, né? O ato, eles não poderiam fazer o ato, né? Eles eram proibidos realmente toda vez que eles estivessem ali na tenda, né? A gente sabe que dentro da tenda tinha o Santos dos Santos, que é atrás do véu, né? E ali ficava o nosso Senhor, né? E o que ele está falando aqui, que toda vez que nós nos aproximarmos do Senhor, né? Para nós tomarmos cuidado, né? Com o vinho, né? Não o vinho em si, não a matéria em si, né? Mas sobre a sobriedade, sobre estarmos sóbrios, né? Vigilantes, né? Sim, Não perdemos a certeza. consciência, né? Não é a questão não é se embebedar, a questão é o efeito que o embebedar se faz, né? Que é a perda do autocontrole, né? Todas as coisas que levam a isso, né? Então não é a matéria em si. Então não é que assim não toque no vinho, né? Não é o fato de tocar na matéria, né? Porque a matéria em si ela não tem poder nenhum, né? Mas o que a palavra diz é sobre estarmos vigilantes e conscientes, né? Principalmente ali quando você vai ministrar a palavra, quando você vai falar de Deus para alguém, quando você vai, né, ministrar algo, né, da palavra que você vai levar a palavra para alguém, então tem que tomar muito, muito cuidado, muito discernimento em relação a isso, né? E aqui fala, né, ó, que, ó, não é de bebida em si, mas lucidez, discernimento, sobriedade espiritual,
né? O sacerdote precisava manter capacidade de distinguir, né, o santo do comum, né, o puro do impuro e o sagrado do trivial, né? O sacerdote é guardião da santidade, né? É intérprete da lei e educador espiritual. Então veja bem, né? Olha a responsabilidade, né? Que o sacerdote tem, né? E, e só se a gente for puxar, né, para os dias de hoje, né? Todos nós somos sacerdotes, né? Todos nós hoje que cremos em Cristo, né? Temos uma responsabilidade espiritual. Todos nós, né, que recebemos a graça de Deus, né? Cada um de nós temos essa responsabilidade de andarmos sóbrios, né? De guardarmos, né? A nossa lucidez, né? Para que nós não estejamos pedra de tropeço na vida de outro irmão, né? Aqui, ó, então, que o ministério exige lucidez, né? E no Novo Testamento ele traz aqui, ó, vigiai, né? Sede sóbrios, né? Sede vigilantes, né? Então, a sobriedade espiritual é um princípio eterno, né? Então, não é questão de beber ou não beber, mas manter-nos, né, sóbrio, né? Para que não envergonhemos, né, o reino de Deus. A alteração de consciência compromete discernimento. Discernimento comprometido destrói o ministério. Olha isso, né? E o ministério sem discernimento profana o santo. São três passos aqui importantes, eu vou repetir, ó. Alteração de consciência compromete o discernimento. O discernimento comprometido, né, destrói o ministério. E o ministério sem discernimento profana o que é santo. A gente, né? Então, o fogo estranho, ele gera morte, né? A sobriedade, né? O discernimento é indispensável, né? A sobriedade ele é necessária, o discernimento é indispensável, né? E o ensino correto é uma obrigação. É uma obrigação. É isso aí. Aqui, né? Tudo isso que você disse aí tem sentido e é o que deve ser praticado. Às vezes a gente vai numa festa e, levado por um impulso ou outro, você se envolve ali com as pessoas que estão do seu lado e depois você vai para a igreja, você precisa estar aí, precisa estar em comunhão com Deus. Se você não tiver nas condições perfeitas, é melhor que não vá. Não vai, fica em casa. Você não está em condições, você viu que você participou ali das brincadeiras, das piadas, que você se divertiu, que a sua carne aproveitou bem, é melhor você ficar em casa. Não vai não. Vai não, porque você não está em condições. E foi isso que aconteceu aí com o fogo estranho, né? É aquilo que você falou, Fábio. A gente como cristão, conhecedor da palavra, a gente tem que estar sempre, sabe, escolhendo as amizades, escolhendo com quem ficar, com quem conversar, como se comportar, porque o nosso adversário está de olho na gente. Qualquer coisinha que você fizer de errado, alguém vai te apontar o dedo, vai dar risada de você, vai querer te humilhar. Então é preciso tomar muito cuidado. Você já não é mais o mesmo. Você tem um compromisso com Deus e ser exemplo a ser seguido. E isso aí é o que Deus quer de nós hoje. Interessante é que o próprio Espírito Santo ele trabalha nesse sentido, né? Às vezes eu falo aqui para as pessoas, né? Olha, não sou eu que vou falar para você que essa roupa não está legal em você. Eu não vou dizer para você que essa mini saia sua está indecente. O próprio Espírito Santo vai convencer você que essa saia não fica bem em você, que essa sua blusa decotada não fica bem em você. Se eu falar, você vai você vai me agredir, você vai responder, você vai se sentir ofendida.
e vai responder e vai entrar em atrito comigo. Então eu não devo falar nada, eu só tenho que orar. Agora o Espírito Santo não, o Espírito Santo vai te convencer. Vai chegar um momento em que você vai olhar para você mesmo e vai falar, sabe de uma coisa? Esse botão aqui, eu tenho que abotoar ele, eu não posso chegar mais com esse botão aqui na presença do Senhor. Eu tenho que, sabe? Essa blusa aqui não tá bem. Essa calça, essa mini saia, essa saia aqui. Porque é isso que acontece, Fábio. Se você for falar para uma pessoa, ó, essa roupa sua aí tá indecente. Pra quê, meu irmão? Ela se ira contra você, ela se levanta, mas se você ficar em silêncio e orar, o Espírito Santo vai falar com aquela pessoa e ela mesma vai se olhar e vai ver o que está errado. Amém? Lê para mim, seu Mário, capítulo Romanos, capítulo 14, do versículo 13 até o 23 para a gente. Isso aqui traz uma reflexão muito importante. A liberdade e a caridade. Ele fala sobre não sermos pedra de tropeço, sobre a importância, o que Paulo traz sobre isso. Romanos capítulo 14, versículo 13 até o 23. A liberdade e a caridade. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo do Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não ande, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele que por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas, por causa da comida, a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não condena a si mesmo naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Interessante, né? É, Glória meu, a Deus. Glória a Deus. tá aí. Nós cristãos temos que tudo que nós fizermos com fé, na certeza que Deus está no negócio. Sem dúvida. Não podemos ter dúvida de nada. O Espírito Santo, ele nos dá essa orientação, viu? Ele é conosco nesse sentido aí. Ele faz com que nós façamos o certo. E aquilo que não é certo, imediatamente nós sentimos. Amém, Matos? Aqui no finalzinho, seu Marcos, só para concluir um pouquinho, no versículo 12 ao 20, acontece uma coisa bem engraçada, né? Bem diferente, porque Moisés ele exorta aqui Arão e os filhos dele, porque eles não comeram ali a oferta, porque essa oferta que foi feita aqui
Acho que foi ontem que a gente discutiu, né? Que eu falei que ele ia ter um impacto depois. Acho que no capítulo 8 ele ensina, na congregação lá, na consagração, falando que os alimentos aqui deveriam ser comidos, né? Então, o bode, por exemplo, como não teve sangue levado ao altar não, não foi levado para dentro da tenda, então eles poderiam se alimentar dessa comida aqui. E aí Moisés entra e desce o sermão lá em cima de Arão, né? E dos filhos lá, por que que vocês não comeram, né? Né? E aí a gente vê aqui a forma como Deus, né, entende o homem, né? Porque Arão respondeu para ele e falou: Olha, hoje meus filhos, né, ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. Quais são essas tais coisas que me sucederam? Foi a morte dos dois outros filhos dele, né? Dois filhos de Arão morreram naquele dia, né? Então Arão estava triste, né? Com aquilo, né? Então, assim, mesmo ele estando no ministério ali, né, ele não foi insensível à morte dos filhos, né? E aqui ele fala: se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? Né? Porque eu comer da comida aqui, né, da oferta pelo pecado, comer isso daqui, da oferta pacífica, tudo, né? Seria até assim, um momento de celebração, né, também, né, de alegria, né? Mas ele estava entristecido, né? O coração dele estava entristecido, né? Então Moisés ouviu aquilo, né? E se deu por satisfeito, né? Então aqui eu anotei que Arão essencialmente diz: depois do que aconteceu, né, seria apropriado eu comer, né? Não é rebeldia, né? E não é descuido, né? É consciência espiritual, né? Mas a dor real pela morte dos filhos, né? Ritual sem integridade interior, né? Pode tornar-se inadequado. Então, é importante, né? A gente, em todo momento ali, varremos o nosso coração, né? Para que a gente possa ficar em paz, né? Tranquilo diante do Senhor, né? Amém? É isso aí, mano. Amém. Essa palavra aqui também leva nós lá em João, capítulo 13, versículo 31, e, e Jesus dá as últimas instruções aos discípulos e a razão da saída do mundo e a promessa do Consolador. E ele fala assim, no versículo 31, que tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus glorificará a si mesmo. E logo há de glorificar. Logo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ele fala, né? Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis. E, como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou, digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aí Pedro falou, né? Simão Pedro disse: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou, não podeis agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida, respondeu-lhe Jesus. Tu darás a tua vida por mim? Ah, meu filho, na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Para você ver o quanto nós somos fracos, né?
o quanto é, a fraqueza humana, a carne, ela não tem poder para nada. Às vezes a gente até quer, mas não consegue. Mas uma coisa, nosso Senhor falou aqui conosco, olha, esse mandamento vos dou, que vós amais uns aos outros como eu vos amei. Então, é aquele mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Uma coisa que tem que ser muito forte para nós, tem que ser muito forte. E a gente tem que suportar, né, os desleixos, o tratamento das pessoas para conosco, e a gente tem que continuar amando eles, amando, mas amando de verdade. Coisa que não é fácil, rapaz, não é fácil mesmo. E a nossa luta, varão, a gente sente dentro da própria casa, dentro do seu ambiente, sabe? É no seu trabalho, é na sua residência, é com sua própria família, com seus parentes. É dentro do seu ambiente mesmo que você é testado, que você é confrontado. E é ali que você é testado. É ali que você tem que suportar as adversidades do dia a dia. Não é fácil, não. Não é fácil. Oh, meu pai. Amém? Voltando aqui, seu Mário, essa questão da bebida aqui realmente traz muitos desafios também, né? Porque aqui tem um paralelo aqui, o ChatGPT me trouxe aqui sobre algumas coisas, sobre a embriaguez, por exemplo, ela traz a desordem, né? E o Sim, espírito, ela traz a ordem interna, né? A ordem interior. A embriaguez, ela traz confusão. E o espírito traz clareza, né? A embriaguez, ela traz impulsividade, né? E o espírito traz propósito. A embriaguez, a perda de controle, né? E o espírito, direção. Então, é interessante a gente estar sempre alerta, porque quando a gente. E não é só o álcool, né? Mas toda a substância, né? Que pode fazer com que a gente leve a essas práticas, né? De falta de controle, né? Então, qualquer substância química, né? Seja medicamento, seja droga, né? Que queira, né? Que a gente use não por direção médica, né? Mas que use para suprir uma necessidade, né? Uma necessidade no nosso coração, né? Porque muitas vezes os vícios, né? E a gente pode incluir também até pecados, né? Eles estão ali para suprir uma necessidade emocional que nós temos, né? Um vazio, né? E que a gente possa ter, né, coragem, né? E atitude de reconhecer que só o Senhor, né? Pode preencher esses vazios, né? E que a gente possa quebrar essas cadeias, essas correntes, né? Que ficam querendo nos aprisionar no lugar onde nos afasta de Deus, né? E, e isso não quer dizer que a gente não possa estar em festa ou beber uma cerveja ou beber um vinho ali, né, com a família, né, com os amigos, né, mas que a gente tenha muito discernimento, né, o perigo é que a gente seja vigilante, né, porque é muito sutil, né, entre estarmos sóbrios, né, e embriagados, né. Então que a gente realmente tenha muita temperança para que a gente não não seja uma pedra de tropeço, como o senhor leu agora lá em Romanos, né? Para que outras pessoas que vejam aqui e falem, olha lá o fulano lá, né? Aquele lá né, que diz que Jesus, né, é o Salvador, e agora o cara tá ali, né, todo, né, falando palavrão, ou tá todo, né, olhando para a mulher ali do lado, né, né, então que a gente realmente possa vigiar e ter esse discernimento, né, sobre as nossas atitudes, né? Amém? está aqui. Amém. Está aqui também uma parte interessante que
nos leva lá em Atos capítulo 5, que fala que um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se, os mancebos cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta e a sepultaram junto ao seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Então, amados, isso aqui nos mostra que não é só aquilo que os outros sabem, mas aquilo que está dentro do nosso coração. Aquilo que nós permitimos entrar dentro do nosso interior. Às vezes as pessoas não sabem. Você sabe, Deus sabe. Deus é onisciente, onipresente, ele conhece, ele vê todas as coisas. Então, aquilo que é do conhecimento seu, que é do conhecimento de Deus, não tem como você fazer diferente, não. Ou você fazer uma coisa e fazer outra. Ou você fazer de um jeito e falar de outro. Não. Você hoje tem ciência de que habita dentro de você o Espírito Santo. Então você tem que agir certo. Haja certo, porque o Espírito Santo habita em vós. Faça o certo. Fale o certo. Custe o que custar. Porque com Deus não tem essa negociação. Deus não tem, sabe? Deus não vai passar a mão na sua cabeça, não. Não tem pecadinho e pecadão. É complicado. A responsabilidade grande. Mas amados, vale a pena. Vale a pena. Amém? Tem mais 4 minutos, Samara. Vamos ler o devocional de hoje? Pega aí pra gente. Vamos. Vamos beber um pouquinho mais Terça-feira, dessa água aí. Lucas, capítulo 23, 34, fala a respeito de um amor inegavelmente grande. Disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha só. Esse pedido feito pelo Senhor Jesus Cristo provavelmente é bem conhecido de muitos nossos leitores, mas estamos totalmente cientes das circunstâncias em que esse pedido foi feito. Ele estava pendurado na cruz, com feridas nas mãos e nos pés, profundamente afetado por dores agudas e por uma sede ardente. E em torno do local da execução estavam os soldados que
haviam acabado de martelar os pregos em suas mãos e pés. Talvez o tenham feito apenas como parte do trabalho, sem nenhum sentimento, em meio às gargalhadas dos companheiros. A Bíblia relata o desprezo mordaz dos líderes do povo. Os espectadores solitários podem ter pensado: claro que eles não podem ser tão insensíveis a ponto de tirar a vida dele. No entanto, essa era a intenção. Alguém pode ter pensado também: uma pessoa tão indefesa precisa de ajuda. Outros, porém, poderiam dizer: deixe-o em paz. Ninguém pode demonstrar simpatia por um criminoso vil. Pouco antes, Pilatos, o juiz do caso, fizera a pergunta: que mal fez este? Depois de 2000 anos, ainda não se tem resposta. Não havia razão justificável para sua condenação. O inocente foi executado. Foi nessa situação que o Senhor orou por seus inimigos. Esse é o detalhe notável que desejamos enfatizar. Nenhum de nós teria agido assim. Contudo, mesmo em seus terríveis sofrimentos, Jesus pensou no perdão necessário para aqueles o que odiavam e para nós também. Isso é amor, inegavelmente grande e irresistível. E agora ressuscitou e está vivo. Ele ainda nos ama, também a você. Perdoa, porque não sabe o que faz. É, é aquilo que eu acabei de ler agora há pouco, né? Jesus falou para Pedro: amai os vossos irmãos, amai, como eu vos amo. Senhor Jesus, Pai amado, louvado seja o vosso nome, Senhor. Gratidão, Pai, gratidão pela vida, Senhor. Gratidão, Pai, pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Pai, reunidos em Seu nome, Senhor. Gratidão, Pai, pela oportunidade de estarmos estudando a Sua palavra, Senhor. Que essas palavras, Pai, possam entrar, Pai, profundamente no nosso coração, Pai, e fazer a transformação necessária, Pai, aquilo que o Senhor quer, Pai. Nós possamos, Pai, lidar, Pai, com coragem, Senhor, com humildade, Senhor, com a verdade, Pai, que o Senhor tem nos revelado, Senhor. Que o Espírito Santo continue trabalhando, Pai, na nossa alma, Senhor, no nosso interior, Pai, provocando a transformação, Pai, necessária, Pai, que o Senhor continue nos afiando, Senhor, continue nos lapidando, Senhor, para que possamos ser instrumentos, Pai, instrumentos bons na Sua mão, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, pelas graças, Pai, entregue em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai, pelo dom da vida, Senhor. Obrigado pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Senhor. Obrigado, Pai, pelo alimento, Pai, que o Senhor coloca nas nossas mesas, Senhor. Obrigado, Pai, pelo amor, Senhor. Obrigado, Pai, pelo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor. E que nós possamos cada vez mais, Pai, sentir a Sua presença dentro do nosso coração, Pai. Que nós possamos, Pai, nos afastarmos, Pai, dos pecados, Senhor, nos livrarmos, Pai, disso que nos acorrenta, Pai, e que nos aprisiona, Pai, e que nos impede de chegarmos cada vez mais próximos de Ti, Senhor. Que caia por terra, Pai, qualquer ação do inimigo, Senhor, que nós estejamos protegidos, Pai, sobre a Sua armadura celestial, Pai, a todo momento, Senhor, que o Senhor nos revista, Pai, com o seu capacete da salvação, Pai, protegendo os nossos olhos, a nossa mente, Senhor, nossos ouvidos, Pai. Que a gente possa, Pai, ter discernimento, Pai, misericórdia, Pai, para absorver as coisas do mundo, Senhor. Obrigado, Senhor, que o Senhor continue protegendo nosso coração, Pai, através da coraça de justiça, Pai, que nós estejamos cingidos, Pai, a todo momento, Pai, preparados, Senhor, vigilantes, Senhor, para resistir, Pai, às tentações desse mundo, Senhor. Que nós estejamos, Pai, vigilantes, Pai, para resistir, Pai, às ofensas do inimigo, Senhor, os ataques espirituais, Pai, que nós recebemos diariamente, Senhor.
Que o Senhor esteja conosco, Pai, colocando anjos nos acompanhando, Senhor, a todo momento, Pai, nos calce sobre a sua sapatilha, Pai, que a gente possa caminhar, Pai, sobre o seu evangelho, Senhor, a todo momento, Senhor, em sua direção, Senhor. Nos proteja, Pai, proteja o nosso corpo, Pai, proteja nossas costas, Pai, proteja nosso peito, Senhor, nossos braços, nossas pernas, Senhor, nos proteja, Pai, de corpo inteiro, Senhor, que da nossa boca, Pai, só saiam coisas boas, Pai, edificantes, Senhor, que nós possamos vigiar, Senhor, e ser guiados por Ti, Pai, que o Seu Espírito Santo de Deus, Pai, esteja, Pai, dentro do nosso coração, Senhor, nos alimentando, Senhor, e produzindo, Pai, coisas boas, Pai, frutos bons, Senhor, frutos, Pai, do Espírito, Senhor, cheio de benignidade e mansidão, Senhor. Obrigado, Pai, que nosso escudo da fé, Pai, esteja erguido, Pai, a todo momento, Pai. Que esse escudo, Pai, proteja, Pai, a nossa casa, Senhor, nos proteja, Senhor, proteja os nossos irmãos, Senhor, do mal, Senhor, que ele não nos veja, Senhor, que caia, qualquer seta do inimigo caia por terra, Senhor, que o escudo da fé, Pai, esteja erguido, Pai, a todo momento, Senhor, que seja alimentada, Pai, através da palavra de Deus, Pai, através dos testemunhos, Senhor, através daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai, que a espada do Espírito, Pai, esteja erguida, Senhor, que a sua palavra, Senhor, a sua Bíblia, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, que ela esteja erguida a todo momento, Pai, e que ela entre profundamente nos nossos corações, Senhor, nos corações das pessoas por onde nós passarmos, Pai, que ela faça transformação, Pai, daquilo que o Senhor quer, Pai. Obrigado, Senhor, nos proteja, Senhor, e guia, Pai, que a sua palavra, sua graça, Pai, atinja, Pai, o coração de muitos homens por aí, Senhor, das mulheres, dos casamentos, Senhor, das crianças, Pai, em necessidade, Senhor, dos pessoas em hospitais, Pai, com dores, Senhor, que o Senhor, Pai, traga cura, Senhor, que o Senhor traga cura, Pai, emocional, espiritual, Pai, dentro dos presídios também, Senhor, que o Senhor olhe, Pai, por todas as pessoas em pecado, Senhor, que o Senhor olhe, Pai, pelas pessoas, Pai, humildes, Pai, que reconhece, Pai, que só o Senhor é o Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, gratidão, Pai, e as pessoas que não reconheceram ainda, Pai, que o Senhor estenda essa oportunidade para elas, Senhor, que elas possam, Pai, serem transformadas, Pai, e se voltarem a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.